Olá, querido irmão, querida irmã, que alegria receber você aqui para mais um momento de meditação na Palavra de Deus. É uma bênção poder nos reunir, ainda que à distância, para refletir juntos sobre o amor, a fidelidade e os planos do nosso Senhor. Hoje eu quero que você se sinta em casa, se sinta acolhido e compreenda que este é um espaço onde você pode deixar de lado as preocupações por alguns minutos e permitir que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração. A vida pode ser corrida, cheia de desafios, problemas no trabalho, preocupações familiares, contas a pagar e tantas responsabilidades que às vezes nos fazem sentir sobrecarregados. Mas este é o momento de pausa. É o seu tempo de conexão com Deus, de ouvir o que Ele quer falar e de encontrar descanso para sua alma cansada. Então respire fundo, abra o seu coração e permita que o Senhor ministre em você hoje. Antes de começarmos nossa reflexão, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like e, ao final deste vídeo, compartilhar nos comentários como esta mensagem falou ao seu coração. Isso ajuda esta palavra a alcançar mais pessoas que precisam ouvir sobre esperança e fé. Vamos juntos espalhar luz para o mundo. Palavra do dia, mensagem e oração da manhã. Hoje o Senhor nos convida a refletir sobre algo profundo, que atravessa gerações e continua tão atual quanto no dia em que foi escrito. A passagem que será o centro de nossa mensagem está no livro de Salmos, capítulo 2, versículo 1, onde está escrito: "Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs?" Este versículo começa com uma pergunta que nos faz parar e pensar. O salmista observa o cenário de sua época e percebe algo estranho. Nações se levantando contra Deus, povos se unindo para tramar planos vazios e sem propósito. A palavra amotinar traz a ideia de revolta, de desordem, de resistência contra a autoridade. E a expressão imaginar coisas vãs fala de pensamentos e planos que não têm valor, que são inúteis e que no final não levam a nada. Se olharmos ao nosso redor, percebemos que o mesmo acontece em nossos dias. Vivemos tempos em que muitas pessoas rejeitam a vontade de Deus, escolhem viver de acordo com seus próprios desejos e constroem planos sem considerar o Criador. É como se o salmista estivesse descrevendo exatamente o que vemos hoje. Ideologias se levantando contra os princípios divinos, governos e nações criando leis que confrontam os mandamentos do Senhor, pessoas buscando soluções que excluem Deus da equação. Mas o Salmo nos leva além da indignação. Ele nos mostra que, apesar da rebelião das nações e das ideias vãs que surgem, Deus continua no controle. Ele não é surpreendido pelos acontecimentos. Ele permanece soberano, reinando sobre tudo e todos. Isso é um grande alívio para o nosso coração, porque nos lembra que mesmo quando o mundo parece estar de cabeça para baixo, há um rei assentado no trono, e o seu nome é Senhor dos Exércitos. Essa reflexão é essencial para o nosso dia a dia, porque muitas vezes somos tentados a perder a paz ao ver tanta injustiça, violência, corrupção e maldade ao redor. Mas a palavra nos convida a não nos desesperarmos. Ela nos ensina que o nosso papel é confiar, orar e permanecer firmes na verdade, mesmo que sejamos minoria. A pergunta do salmista nos leva também a um exame pessoal. Quantas vezes nós mesmos, sem perceber, nos deixamos levar por pensamentos vãos? Quantas vezes colocamos nossa confiança em coisas passageiras, imaginamos soluções humanas e esquecemos de consultar a Deus? É nesse ponto que o Salmo se torna ainda mais relevante. Ele não apenas denuncia a rebelião das nações, mas nos chama ao arrependimento, a alinhar nosso coração com o coração de Deus. Hoje, o Espírito Santo nos chama para um posicionamento.
Não podemos viver como se Deus fosse apenas um detalhe em nossa rotina. Ele precisa ser o centro, a base sobre a qual construímos nossa vida. Precisamos deixar de lado os pensamentos vãos e buscar os pensamentos que vêm do alto. Nos próximos momentos, vamos aprofundar essa reflexão, entendendo o que acontece quando as nações e os indivíduos se afastam de Deus e como podemos escolher viver de maneira diferente, confiando nele e encontrando segurança mesmo em tempos de confusão. O Salmo capítulo 2 é um dos salmos mais proféticos das Escrituras, e o versículo 1 estabelece o tom do texto com uma pergunta impactante. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Essa pergunta não é apenas uma observação sobre o mundo, mas um convite à reflexão espiritual. O salmista está contemplando a realidade de um mundo em rebelião contra Deus. Um mundo que prefere seguir seus próprios caminhos a se submeter ao governo do Criador. Quando analisamos essa passagem, percebemos que ela é atemporal. Desde os tempos antigos até hoje, há uma tendência no coração humano de resistir à vontade de Deus. É exatamente o que vemos logo nos versículos seguintes, onde é dito que os reis da terra se levantam e os príncipes consultam-se juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Esta é uma clara referência messiânica, apontando para Cristo, o ungido de Deus, que seria rejeitado pelos homens, mas exaltado pelo Pai. Essa resistência contra Deus não é apenas política ou coletiva, ela é também pessoal. Cada vez que escolhemos desobedecer à palavra, cada vez que colocamos nossa própria vontade acima da vontade de Deus, estamos, de certa forma, imaginando coisas vãs e nos alinhando com a rebelião mencionada no Salmo. Isso nos leva a refletir sobre a importância de viver uma vida de rendição e obediência ao Senhor. O livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, nos alerta. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Essa é uma confirmação de que muitas vezes aquilo que parece ser bom aos olhos humanos é, na verdade, vazio e destrutivo aos olhos de Deus. É por isso que precisamos buscar sabedoria divina, pedir que o Espírito Santo nos guie e nos livre de pensamentos que não produzem vida. Outra passagem que reforça essa ideia é Isaías capítulo 55, versículo 8, onde Deus declara: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Esse versículo nos lembra que os planos humanos são limitados, mas os planos de Deus são perfeitos. As nações podem se reunir, os povos podem tramar, mas nada pode frustrar o propósito eterno de Deus. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro cita este mesmo salmo em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 25 e 26, aplicando-o à perseguição que os discípulos enfrentaram depois da ressurreição de Cristo. Ele reconhece que as autoridades se uniram contra Jesus, mas afirma que tudo aconteceu para cumprir o que Deus já havia determinado. Essa é uma grande lição para nós. Mesmo quando parece que o mal está vencendo, o plano de Deus continua em andamento. Na prática, isso significa que, como cristãos, não precisamos viver com medo do futuro. Podemos ver notícias de guerras, crises políticas, violência e caos ao redor, mas devemos lembrar que o Senhor reina. O Salmo capítulo 46, versículo 10 nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Essa é uma ordem clara para descansarmos na soberania do Criador. Viver essa verdade no dia a dia exige fé. Exige que escolhemos conscientemente não alimentar pensamentos de desespero, mas renovar nossa mente com a palavra de Deus. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo nos orienta: e não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando renovamos nossa mente, deixamos de lado as ideias vãs e começamos a pensar de acordo com os planos do Senhor. Isso também nos desafia a sermos intercessores. Se as nações se levantam contra Deus, o povo de Deus precisa se levantar em oração. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o Senhor faz uma promessa poderosa. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Ou seja, a resposta para o caos ao nosso redor está na igreja, no povo de Deus que ora e clama pela intervenção divina. Portanto, o Salmo, capítulo 2, versículo 1, não é apenas uma denúncia da rebelião das nações. É um chamado à ação para os filhos de Deus. É um convite para vivermos de maneira diferente, para sermos sal e luz em meio à escuridão, para proclamarmos que há um rei que reina e cujo governo é eterno. Essa mensagem é muito atual para nós. Em um mundo cheio de ruído, confusão e medo, somos chamados a viver com esperança, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E é sobre essa esperança que vamos falar no próximo ato, onde traremos uma mensagem de inspiração e encorajamento para o seu coração. Querido irmão, querida irmã, chegamos ao momento em que podemos recolher tudo o que refletimos até aqui e transformar em esperança viva para o nosso coração. O Salmo, capítulo 2, nos mostrou que, apesar das nações se amotinarem e dos povos imaginarem coisas vãs, Deus continua soberano. Ele não está preocupado, não está ansioso e nem perde o controle por um só instante. O trono de Deus nunca ficou vazio, nem ficará. Isso é motivo suficiente para respirarmos fundo e descansar. Muitas vezes, ao olhar para o mundo ao nosso redor, somos tomados pelo medo. Ligamos a televisão e vemos notícias de guerras, fome, violência, crises políticas e econômicas, doenças, injustiças. E, se não cuidarmos do nosso coração, tudo isso nos rouba a paz e nos faz pensar que as coisas estão fora de controle. Mas a palavra nos lembra que não precisamos viver assim. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele governa sobre tudo e nada foge ao seu olhar. Esse é o momento de você colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem pesado em sua mente, suas preocupações, suas ansiedades, seus medos em relação ao futuro. Talvez você tenha passado noites em claro, pensando em como vai resolver determinado problema, ou chorado em silêncio por causa de uma decisão que não depende de você. Hoje Deus te convida a entregar tudo isso aos pés da cruz. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, «Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei». Entregar é um ato de confiança. É reconhecer que você não pode resolver tudo, mas conhece aquele que pode. É dizer, Senhor, eu não sei como vai ser amanhã, mas eu confio em Ti. Quando você faz isso, algo muda dentro de você. A paz de Deus começa a inundar o seu coração, e ainda que as circunstâncias externas não mudem imediatamente, você começa a ver tudo de uma nova perspectiva. Lembre-se, as nações podem se levantar, os poderosos podem tramar seus planos, mas Deus continua escrevendo a história, e Ele já determinou o fim desde o começo. O Salmo capítulo 2 nos mostra que, no final, o ungido de Deus será exaltado, e todos os que se opuseram ao seu governo serão julgados. Essa é uma promessa de vitória para todos os que pertencem ao Senhor. Por isso, não permita que o medo te paralise. Este é o tempo de se posicionar, de firmar os pés na rocha que é Cristo e declarar que você confia no governo de Deus. Declare que Ele está cuidando da sua família,
da sua casa, das suas finanças, da sua saúde. Declare que Ele é maior que qualquer notícia ruim, que qualquer decreto humano, que qualquer ameaça que possa surgir. Talvez você esteja orando por algo há muito tempo e ainda não viu resposta. Eu quero te encorajar a não desistir. O silêncio de Deus não significa ausência de ação. Muitas vezes é justamente no silêncio que Ele está trabalhando de maneira mais profunda. Espere com paciência, porque no tempo certo Ele agirá. Quero também te lembrar que este é um chamado à intercessão. O mundo precisa de homens e mulheres que se coloquem na brecha em oração, que clamem por justiça, por paz, por arrependimento das nações. Você pode ser uma dessas pessoas. A sua oração pode fazer diferença. Como está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, erga a cabeça. O Senhor está contigo. Ele te fortalece, te sustenta e te capacita para viver acima das circunstâncias. Você não é uma vítima do caos. Você é um filho amado de Deus, herdeiro das promessas, chamado para ser luz no meio da escuridão. E essa luz que está em você precisa brilhar. Receba esta palavra como combustível para a sua fé. Decida hoje se alinhar à vontade de Deus. Buscar mais da sua presença, ler mais da sua palavra e orar com mais intensidade. Não apenas por você, mas por sua família, por sua cidade, pelo seu país e pelas nações da terra. Porque, embora o mundo se levante contra Deus, haverá um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor Deus e Pai de amor, nós nos colocamos diante de Ti neste momento com gratidão e reverência. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos lembrou hoje que ainda que as nações se amotinem e os povos imaginem coisas vãs, Tu permaneces no trono, soberano, governando sobre tudo e todos. Senhor, nós queremos renovar a nossa confiança em Ti. Pai amado, entregamos agora diante de Ti os nossos medos, as nossas ansiedades e as nossas lutas. Muitas vezes, Senhor, o nosso coração fica pesado diante das notícias e das situações difíceis que enfrentamos, mas hoje decidimos descansar em Ti. Toma o controle de tudo, Pai. Ajuda-nos a crer que o Senhor está no comando, mesmo quando não entendemos os Teus caminhos. Oramos pelas nações, Senhor. Intercedemos para que haja arrependimento, que os corações se voltem para Ti, que haja paz onde há guerra e que a Tua justiça se manifeste sobre a terra. Oramos pelas autoridades para que sejam instrumentos do bem e por aqueles que sofrem, para que encontrem alívio e esperança em Ti. Senhor, fortalece aquele que ora comigo agora. Que ele sinta a Tua presença, que seja renovado no espírito, que tenha a sua fé fortalecida. Derrama paz sobre a mente que está atribulada, alegria sobre o coração que está triste, esperança sobre aquele que já pensava em desistir. Obrigado, Pai, porque sabemos que Tu ouves as nossas orações e já estás agindo. Nós confiamos no Teu tempo, na Tua soberania e no Teu amor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, o Teu ungido, que vive e reina para sempre. Amém. Amado irmão, amada irmã, se esta mensagem falou ao seu coração, se inscreva agora no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários como Deus falou com você hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir uma palavra de esperança. Assim, juntos continuaremos espalhando a luz do Evangelho.